todos, namastê, muita luz. Bom, nesse nosso último módulo do nosso seminário, né, iniciando na espiritualidade, agora tudo que a gente viu nas duas primeiras aulas é para entrar naquilo que nós vamos falar hoje. Tudo aquilo lá é uma preparação, é uma mudança radical nos padrões de consciência, as práticas, as atividades espirituais, para chegar exatamente no despertar. Então, despertar do espírito. Então veja bem, todas as nossas práticas, todas as nossas mudanças de consciência têm como objetivo o despertar do espírito, tá? Então, o espírito vai vir à tona, ele vai vir em primeiro lugar, tá? Então, é muito importante, né? Uma das grandes ferramentas para a qual nós fazemos isso, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, é a meditação. Com o despertar do espírito, o indivíduo pode, presta atenção, pode surgir faculdades mediúnicas. Ok? Essas faculdades mediúnicas são apenas uma ampliação de sua percepção natural. Está errado, né? Tem um S, não tem? Hã? Sim. Não tem? Não, é C. Hã? É só C. Não tem S. É percepção, assim mesmo. É. Tá. Natural. Então, eu posso começar, né, a ver e ouvir espíritos, que é supernatural. Mas o que aconteceu, né, com as antigas religiões? O cristianismo, o que ele fez com a gente? O cristianismo, devido à necessidade do poder, ela simplesmente bloqueou toda atividade mediúnica. Ela fez isso com medo de perder o poder. Porque pessoas comuns poderiam ter percepções mais ampliadas do que o próprio sacerdote. E é o que realmente acontece. E quando você faz isso, você não precisa mais da igreja, né? O que a igreja fez? Então ela criou uma forma de estar no poder, de dominar você. E a forma que ela usa para dominar você é o medo. Então ela escraviza e prende você pelo medo. Então tudo que tem a ver com o espírito, você aprendeu a ter medo. Tá? Eu vou contar uma história muito interessante. Claro que eu não vou citar nomes, né? Mas as pessoas que estão aqui sabem quem eu estou falando. Uma amiga minha, né? Morreu a mãe dela. Praticamente uma semana, umas 2 semanas depois, eu fui na casa dela visitar ela, né? E a mãe dela estava no sofá, sentada no sofá da casa dela. E eu cheguei e falei, nossa, né? Olha, sua mãe está aqui. Ela entrou no desespero. Meu Deus, ai, onde se viu minha mãe? Nossa, o espírito da minha mãe está aqui. Ai, pede para ela ir embora. Falei, pô, escuta aqui, o que foi? É tua mãe.
Ou seja, o catolicismo esbagreado criou nas pessoas um medo terrível do espírito. Ao invés de fazer o contrário, treinar você o tempo todo para o despertar para o espírito, para você dialogar, né? O meu pai, vou contar para você, meu pai era católico, tá? Um belo dia, na juventude dele, antes dele casar, ele estava noivo com a minha mãe já. Um ano antes dele se casar com minha mãe, simplesmente um homem começou a aparecer no quarto dele. À noite entrava no quarto dele, andava, respirava, só que ele chorava, sentava na cama, soluçava, e meu pai morria de medo. Via perfeitamente a pessoa. Então, é o que eu estou falando para você. Mas o fato do meu pai ter este bloqueio, esse medo, meu pai nunca conversou com esse espírito. Meu pai não conseguia mais dormir à noite, porque esse cara ficava a noite inteira no quarto com ele. Não falava nada, não pedia nada, ia para a cozinha, voltava, sentava na cama do meu pai, chorava, soluçava. Chamaram o padre para benzer a casa, benzer tudo, não adiantava nada, o homem não ia embora. Você está entendendo? Meu pai cobria a cabeça assim para não ver ele, mas ficava escutando ele ainda, entendeu? Sacou? Então, o que acontece? Veja bem, olha a oportunidade que a pessoa perde de evoluir espiritualmente por falta de conhecimento, por falta de saber. O que a igreja nunca ensinou ninguém a evoluir nesse aspecto, a despertar para a espiritualidade. A igreja só te escravizou. Só te escravizou. Espírito é coisa do demônio, falar com o espírito é coisa de Satanás, tal. Isso gerou medo terrível. Então as pessoas, quando falassem em espírito, elas morriam de medo de espírito. Né? Até da mãe da pessoa, como era espírito, ela morria de medo do espírito. Bom, pelo amor de Deus, tua mãe, bicho, pô. Né? Não, mas agora é espírito, então, né? O filho da mãe, né? Então, todos vocês que estão me ouvindo aí, a primeira coisa que vocês vão ter que aprender é perder o medo. Porque vocês estão investindo para encontrar com o espírito, com a espiritualidade e com o plano espiritual e com todas as forças vivas do plano espiritual. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer e você vai ter que dominar, você vai ter que dialogar, conversar, porque são pessoas totalmente comuns. A única coisa é que não tem esse corpo físico, mais nada. Mas não deixa de ser o que sempre foram. Pessoas comuns. Eu vou ensinar uma coisa para vocês muito importante na espiritualidade, ou em qualquer outra área. A sua vida só começa, quando o seu medo termina. Enquanto você tiver medo, você bloqueia, você não vive, você é escrava dessa coisa criada, esse arquétipo criado, né, para dominar, controlar você. Então a igreja fez isso com vocês. Ela criou um demônio, ela criou um Satanás, sabe? Então tudo, qualquer manifestação diferente que ela não tinha controle, era coisa do Satanás, era coisa do demônio, né? Quem assistiu o filme de Chico Xavier sabe, né, da vida, né? A igreja fazia piquet aqui na porta do centro espírita dele lá, né? Para impedir que as pessoas entrassem, para ir na casa do demônio, a casa de Satanás. Por isso vocês já sentem o nível primitivo e ignorante desses padres que são doutos, estudam teologia, até curso universitário, pós-graduação, doutoramento em teologia, para fazer essa merda que fazem. Então, vocês que estão iniciando na espiritualidade, eu tenho certeza que vocês carregam esses medos. Eu tenho certeza que vocês carregam todos esses bloqueios. Então, enquanto vocês não entenderem que esse medo tem que ir embora, que na hora que vocês estiverem fazendo suas meditações, vocês estiverem fazendo seus exercícios, no estágio mais avançado, a abertura vai vir. Então nós temos que estar preparados para dialogar, para encontrarmos
com a nossa verdadeira essência, que é ser espírito. Nós somos espíritos também. A única diferença é que nós carregamos um corpo e os outros espíritos não. Então você precisa estar consciente disso. Simplesmente, quando aparecer alguém, tocar, bater um mau papo, tocar uma hora ideia e ser amigo dessas pessoas que estão fora da matéria. Só isso, mais nada. Tem alguma pergunta por enquanto ou não? Não. Então vamos seguir de frente. Vem cá, papai. Vem, então fica aqui. Ela não larga de mim, essa gatinha. Então, deixa eu apagar. A ferramenta mais importante para o despertar do espírito é a meditação. Então nós vamos a meditação vai ser a ferramenta mais importante. Depois de tudo que a gente já fez lá, Tai Chi, Yoga, meditação, tá? A meditação é uma ferramenta de um encontro com o nosso interior. Ou com nossa alma. Vamos colocar assim. Na meditação, você vai se sentar um lugar tranquilo, suave, silencioso, né? E você vai simplesmente relaxar, tá? E deixar acontecer, deixar fluir. Procure sentir você mesmo. Faça respirações leves e suaves. Porque neste momento que você se coloca nessa posição, você está receptivo, pronto para receber qualquer influência do plano astral superior. E neste momento vai se ampliar as nossas percepções sutis. Quando aumentam nossas percepções sutis, eu posso ouvir espíritos, eu posso sentir, eu posso até ver, tá? Mas o objetivo central não é esse na meditação, ver espírito. Não, é uma consequência. Para caso acontecer, você não ficar assustado, não ficar com medo, né, e sair correndo. Mas o importante é entrar dentro de você e ter um contato íntimo com você. Você vai observar todos os seus problemas, seus traumas, seus medos, né? E você vai aprender a gostar de ficar em contato com você mesmo. Vai surgir todas as suas frustrações, vai surgir todas as suas ansiedades, seus desejos reprimidos. Mas isto é o autoconhecimento. Você vai se conhecer primeiro, para depois ir para a transcendência. Então é muito importante que você entenda o que é meditação e aonde a meditação vai nos conduzir, né? A meditação é um encontro com o nosso espírito. Ou seja, se nós somos espíritos que viemos de outros mundos para viver uma experiência aqui na Terra e agora estamos esquecidos, essa ferramenta é o que vai trazer de volta essa memória, esse acordar, esse despertar para aquilo que realmente nós somos. Nós somos um espírito vivendo uma experiência na matéria. Então é muito importante que vocês entendam isso. E é isso que nós vamos buscar, essa resposta que nós estamos buscando. Quem sou eu? Por que eu vim nesse mundo? Lembra das perguntas, das 3 perguntas? Então, quando você encontrar a sua alma, a resposta está aí. A resposta está dentro de você, porque você sabe por que você veio, você sabe de onde você veio anteriormente, onde você estava, e você sabe qual o objetivo que você quer nessa jornada aqui na Terra. E você tem até uma consciência para onde você vai depois que terminar essa jornada na Terra. Então
Então toda essa informação que eu estou falando, ela se encontra dentro de você. Você não precisa buscar com nenhum vidente, com nenhum paranormal, com nenhum médico. O médico fala isso para você. Ai, professor, o senhor pode me falar quem eu sou, quem eu fui em vida passada? Eu falo, claro que não. Claro que eu não vou falar. Quem tem que encontrar é você. A resposta está gravada dentro de você, está dentro de você. Por que eu tenho que falar para você quem você foi na vida passada? Isso é um exercício que você tem que realizar dentro de você. Porque se eu falar que você foi João, Maria, isso, não sei o quê, você vai acreditar? Alguém pode estar mentindo com você. Como você tem certeza que aquilo que eu estou dizendo é a verdade? Eu posso estar te enrolando. Eu posso estar te enganando. O que tem de charlatão por aí? O que tem de falsos médiums por aí que falam um monte de bobagem? Eu não tenho noção que tem. Eu sei disso, já convivi, pesquisei muito por aí. Então, por isso que a coisa mais importante é que você descubra a sua própria resposta. Você encontre a sua própria resposta quando você mergulha dentro de você. Você vai saber quem você é. Aí você vai então entender o que Jesus dizia, Buda dizia há 2.600 anos atrás. Conheça a ti mesmo e você vai conhecer a Deus. Buscai o reino de Deus dentro de você, não fora. O reino dos céus, que Jesus dizia, se encontra dentro de nós. Por que ele falava isso? E por que as pessoas até hoje estão tentando buscar aonde não existe? Onde não está, na fama, no poder, no dinheiro, no sucesso. É um puta de um trabalho para você fazer sucesso, né? É um puta de um trabalho para você ganhar medalha de ouro, né? Não é mais fácil buscar o Espírito? Sentado, relaxado, cruzando as pernas? É muito mais fácil do que o caminho que vocês escolheram na vida aí, que é uma desgraça total. Entendeu? É muito mais fácil voltar para dentro. É muito mais fácil relaxar. É muito importante que vocês entendam a seguinte premissa. Vocês não têm que evoluir para se tornar um Deus. Você já é. A única coisa que você tem que despertar. Você tem que recordar. Você tem que olhar para dentro de você e buscar essa resposta que está gravada aí dentro de você. Só você sabe de todas as suas encarnações passadas. E quando você lembrar de encarnações passadas, você vai começar a falar alemão, você vai começar a falar inglês, você vai começar a falar um monte de língua do nada. Porque você viveu sem cursinho. Aí, porque está tudo dentro de você. Como que ela é amorosa, gente? Ela é muito amorosa. Ela quer carinho, ela quer fazer bituca. Se eu colocar ela no chão, ela pula de novo no colo. Tem perguntas? Professor, uma telespectadora comentou: eu tenho muito medo de ETs devido a inúmeros filmes de terror e que não tenho gosto de assistir, mas de escutar as pessoas falarem já criei um pavor. Estou tentando quebrar isso dentro de mim, mas não sei como fazer isso. A única coisa que passa pela minha cabeça seria ver o irmão das estrelas e conversar com ele, mas o medo ainda toma conta do meu corpo. Cheguei uma vez a sonhar com o Senhor e dar um abraço em um irmão das estrelas. Isso me deixou muito mais leve, mas é um paradigma que continua. Como lidar? Então, o que os filmes de terror fazem, né? Terror. Isso se chama terrorismo. Trabalha com o seu arquétipo medo, né? Todos os filmes de terror botam a casa mal assombrada, né? Bota aqueles espírito ruim, né? Freddy Krueger, mata, destrói. Entendeu? Então, é muito importante que vocês entendam que tudo isso não passa de uma grande bobagem. Não existe mais bobagem do que filme de vampiro. Tá? O filme de vampiro é uma coisa das mais idiotas que pode acontecer. Você quer ver outro filme idiota? É zumbi. Filme de zumbi, então, Walking Dead.
Eu não sei como que pode essa bosta tá na 20ª temporada, sabe essas porra, né? Uma merda só, uma mentira só. Só que é aquela velha história, né? Quando uma mentira é contada milhares de vezes, vocês acabam acreditando. Então vocês acabam acreditando em zumbi, em fantasma, em espírito, mal, coisa que vem puxar sua perna, roubar teu corpo, matar você. Sabe, todo esse terrorismo criado pelos filmes de terror alimentam. E é claro que o ET, o extraterrestre, foi um prato cheio pro cinema, né? Para causar esse terrorismo dentro de você. Por isso, só tem uma solução. Só a sabedoria elimina a ignorância. E o medo faz parte da ignorância. Só a sabedoria, só a busca pelo saber, só a busca pela consciência maior vai eliminar todo o medo de dentro de você. Não tem outra saída, né? Tudo que você teme, você tem que enfrentar com coragem. Você tem que enfrentar com conhecimento de causas e ir em frente. Não tem outra maneira de você enfrentar o medo. Eu falo assim, quando você tem medo de fantasma, a primeira aparição você caga de medo. A segunda, na 10ª você já está tomando café com o espírito, já está trocando ideia, uma beleza. Tá? Tudo é começar. Mesma coisa com o ET. Professor, quando superar o medo e começar a ver os espíritos, pergunto a eles se vão saber o que eu estou vendo e eles sentindo a sua presença? É claro, eles não são bobos. Você pensa que o espírito é bobo? O espírito sabe se você está ou não vendo ele. Se está ou não ouvindo ele. Eles sabem que nós temos medo dele? Também sabe. Por isso que não aparece para você. O ET não aparece para você, você tem medo. Se você tivesse capacidade, tivesse superado todas essas trevas que você carrega dentro de você, você poderia ter acesso à luz. Você poderia ter acesso ao conhecimento espiritual. Mas isso é um trabalho que você tem que fazer. Não é você tem que te ajudar. Você tem que estar pronto, você tem que fazer a sua parte aqui também. Por isso que você precisa estudar budismo, taoísmo, tirar todo esse arquétipo que a igreja construiu, que o cinema construiu, e você, né? Quando esses filmes de terror passam, eu dou risada, sabe? Esses filmes de terror nunca conseguiram infligir medo em mim. Eu dou risada de tanta bobagem junto. Dou risada, rio na cara. Né? Professor, porque entre todos os animais da Terra, só o homem pode ser mau. Até as abelhas pensam na comunidade delas com honestidade. Oh meu Deus, engasguei. O fato do ser humano ter um certo padrão de consciência, ele pode tomar decisões, ele pode realizar coisas que os animais não podem realizar. Os animais vivem por um padrão instintivo, eles vivem um padrão de instinto. Os animais não têm escolha. Tá? Por exemplo, o fato deles não ter mãos hábeis para construir e transformar o meio em que ele vive em função da sua natureza plana. Então ele não tem opção, ele vai ver. O homem não, o homem já constrói, já muda, já transforma, né? E aí ele tem um grau de inteligência que ele pode decidir as coisas. Então aí que ele cria, né? Que ele vai criar o que você chama de ações belicosas, né? No sentido que você julga mal. Ele pode ser mal ou pode ser bom. Ele pode agir corretamente com você ou pode agir completamente, né, desonesto com você. Então, o ser humano tem essa capacidade, ok? Então, basicamente é a natureza do ser humano. Professor, e com o tempo, a meditação começa a surgir uma egrégora de espíritos superiores para nos orientar? Sem dúvida nenhuma. Você precisa aprender uma frase que eu já tenho até uma camiseta, já estão fazendo, chama: você precisa aprender a ter muito mais fé na luz do que medo das trevas.
Tem pessoas que morrem de medo de espírito. Porque espírito vem pegar eu? Porque, porra, meu, você não tem fé nas forças da luz que vem te ajudar, que vem te amparar? Por que você deixa o medo de dominar e você acredita que o mal vai acontecer para você e você não acredita que o bem vai acontecer com você? Né? Você precisa ter muito mais fé nas forças da luz que estão te ajudando, que estão te apoiando, que estão aí amparando você. Esquece trevas, esquece medo, esquece mago negro. Hoje é moderno, é mago negro. Né? Mago negro está em moda, todo mundo caga de medo de mago negro. Agora não é mais, as pessoas não têm medo mais de vampiro, porque vampiro virou uma merda, né? Antigamente, aqueles filmes de vampiro dava medo. Hoje os vampirinhos que estão aí no cinema dão outras coisas, mas não medo. Nem vou falar o que eles dão. Ai, meu Deus do céu. Professor, posso meditar deitada? Não. Não. Não, não e não, tá? Deitar é para dormir. Tá? Professor, outro telespectador comentou: trabalho na Umbanda e nunca vi um orixá. E nem mesmo as minhas entidades. Faço minhas dedicações sempre desde criança. Quando era criança, via e agora não. Por que isso? Quando as pessoas elas não enxergam, é porque tem outras coisas para desenvolver antes. Tem muita coisa para aprender que você não aprendeu ainda. Né? A espiritualidade, na verdade, a evidência, isso aí é o doutoramento. Sabe? É a formatura espiritual. É uma flor que está desabrochando. Certo? Mas você tem que plantar essa flor, você tem que pegar a semente, você tem que colocar, vai demorar anos para essa flor desabrochar. E se você não cultivar, não regar, tá? E essa flor vai secar, vai morrer. Espiritualidade é como uma planta, como uma flor que você deseja muito. Ela só vai florescer no tempo certo quando a árvore estiver madura. Assim você também. Enquanto você fala, eu pratico, faço, eu não vejo, porque tem outras coisas que você não aprendeu ainda. Então é preciso aprender todas essas coisas para o despertar acontecer numa árvore madura. Ela não vai acontecer numa árvore que está ainda, né, bem por aí. Professor, por que a Igreja Católica tem tanta repreensão às outras comunidades que se importam com o espírito, como a Umbanda, o Espiritismo, entre outras linhas? Eu já falei para vocês, é medo de perder o poder. A igreja sempre se colocou como o poder. Ela sempre foi o segundo poder no mundo, na Europa. Ela sempre foi o segundo poder. Tem o poder político, o rei, depois vem o papa, vem a igreja. Você está me entendendo? Qualquer coisa que ameaçasse o poder do rei, o rei manda matar. A igreja é a mesma coisa. Qualquer poder que ameaçava a igreja, ela mandava matar. Ela fazia isso na Idade Média. Quantos sensitivos, quantos médios e paranormais não se desenvolveram na Idade Média e eram queimados na fogueira, como herege? Porque todo aquele que não acreditava na doutrina achava que os padres eram um bando de bosta, né? Eram queimados na fogueira, era uma afronta à igreja. Então qualquer outro tipo de cultura, né, religiosa que não fosse eles, a igreja condenava e acabou, porque uma luta pelo poder, sempre foi uma luta pelo poder. Nunca foi, a igreja nunca teve interesse em realmente libertar as pessoas, despertar o Deus interior de cada um. Ela nem sabe como fazer isso, né? Ela sempre pregou uma grande mentira, um evangelho, né, ao seu favor, não um evangelho para o ser humano, para a alma, para o espírito. A igreja católica sempre foi uma das mais primitivas da história desse planeta. Não dá para seguir. Uma pessoa evoluída nem entra dentro de uma igreja. Isso que atualmente atrapalha muitas pessoas se descobrirem na espiritualidade e talvez ingressarem num caminho espiritual para seu autoconhecimento? Sem dúvida nenhuma, a igreja foi um dos maiores atrasos da civilização. Infringindo o medo, infringindo o controle, infringindo o poder, escondendo o conhecimento que até hoje ela esconde. A igreja sabe muito sobre espírito, sobre extraterrestre. Ela tem uma biblioteca vastíssima. A igreja pesquisou muito disso, sabe?
Você está entendendo? Então, por que ela esconde? Por que as pessoas escondem o conhecimento? O conhecimento devia ser uma coisa totalmente liberada, onde todos deveriam ter acesso ao conhecimento. Todos deveriam ter acesso à biblioteca do Vaticano, mas não tem. Não é de jeito nenhum. Professor, por que espíritos malignos só aparecem à meia-noite? Quem disse para você? Quem que foi que falou isso para você? E você acreditou, né? Você assistiu aquele filminho babaca, que meio bom, todo mundo fica com medo, né? Como se espírito não aparecesse de dia, né? Deixa de ser idiota, né? Para com isso, né? Isso aí é um arquétipo construído pela igreja, porque sempre que na escuridão, a escuridão é onde você não... É a trevas, é a noite você não vê. Então o medo, ele aflora à noite. Mas para os espíritos, tanto faz de dia ou de noite. É o seguinte, é que é uma tradição estrutural o seguinte, o pico de nossa percepção espiritual se dá à meia-noite. Entendeu? Nós temos um biorritmo energético, vibracional. Ao meio-dia eu estou no pico da ação física. Eu estou trabalhando, agito e tal. Quando chega às 6 horas da tarde, todos os animais vão, todo ser vivo vai acalmar. Então a parte física, ela gosta. E o meu biorritmo muda para o interior. Então quando chega meia-noite, a energia está mais voltada para o plano superior, então a sua visão abre. A visão das pessoas é que fica mais ativa à meia-noite, por volta da meia-noite. Por isso que é mais fácil elas verem os espíritos nesse horário. E não porque eles aparecem somente nesse horário. Ok? Então, por isso que tem essa tradição de por volta da meia-noite os espíritos aparecem. Não é que eles aparecem, é que você vai vê-los com mais facilidade, a visão abre. Mas os espíritos acompanham durante o dia, tudo quanto é lugar. Né? Eu ando, cruzo com o espírito na rua, tudo quanto é lugar. Aqui em casa tem espírito, agora tem bastante espírito aqui no meio dessa sala aqui. Se vocês meninas vissem, não, vocês não iam cagar na cara, vocês iam ficar boazinha, uma santa daqui pra frente. Não ia falar tanta besteira e fazer tanta bobagem como tu faz. Tô zoando com vocês. No plano astral, existe uma biblioteca a qual temos todos os acessos para o conhecimento espiritual? Sem dúvida, claro que existe. Nas cidades astrais não tem religião, essa religião babaca que tem aqui embaixo, que prende, esconde. O conhecimento ele é livre para você buscá-lo. E os professores no mundo espiritual estão sempre ansiosos para te ensinar, para te orientar, para te iluminar. Aqui os nossos sacerdotes não querem iluminar você. Eles querem escravizar você através do poder. Eles não querem perder o poder. É como se eles precisassem de você para existir. Professor, nas nossas noites, nas nossas projeções astrais, nós temos o costume de ir nesses lugares de conhecimento, como bibliotecas, palestras, encontros ufológicos, tudo do outro lado? Depende do teu espírito, depende do que o teu espírito busca, depende do que o seu espírito prioriza. Tem gente que vai ver mulher pelada, vai estar de putaria de noite no astral. Eu tinha um amigo meu espírito. Eu tinha um amigo meu espírito que ele vinha conversar comigo, Ele falava assim, que ele gostava de assistir filme erótico no cinema. Ele adorava assistir filme erótico e adorava entrar nos motéis para ver as pessoas transando. Estou falando sério, o espírito falava isso para mim. Eu falava assim, porra, mas não tem coisa mais interessante para fazer? Não, eu gosto, porque eu gosto de ver. Cacete, por isso que não vai para frente, porque fica aí preso. Mas eu dava risada com ele, Que ele era uma pessoa, um espírito comum, simples de tudo, simplão de tudo, entendeu? Mas era gente boa, não era gente ruim, mas era uma pessoa que estava ainda preso a sexo, preso a todos esses desejos, essas coisas. Então, o espírito pode entrar em muitos lugares, Então, não paga cinema, era hora que era aquela sessão corrida, o dia inteiro vendo filme de pornografia no cinema. Acaba um, entra outro, A melecação toda. Credo. Por isso que eu falo, cada ser, você não precisa morrer.
aqui você precisa, sabe, você pode buscar o conhecimento aqui. Tem tanto livro bom, tanta biblioteca legal, tanto curso legal para você fazer, cara. Não precisa morrer para do outro lado. Né? Sim, tem muita coisa boa, legal aqui. Professor, além da meditação, existem outras técnicas para despertar esse lado mais espiritual? Eu já falei. Ontem eu já falei que Tai Chi, de Yoga. Não tem outra. A meditação é o must, é o top. É exatamente isso que a Igreja Católica nunca ensinou você. Não tem meditação no cristianismo. No cristianismo tem mendicância a Deus com o título de oração. Toda oração não passa de uma mendicância a Deus, uma mendicância a Jesus, uma mendicância a Maria. Se você pega ele um dia de mau humor, você está lascado. Você não adianta rezar, porque o dia que Jesus estiver de mau humor, ele manda você para aquele lugar. Né? Porque na verdade, você não foi treinado a conquistar as coisas. Você foi treinado a mendicar as coisas. E contar com aquilo que nós chamamos, né, com a bondade divina. Né? Ou seja, se o dia que Deus não tiver muito afim de te ajudar, você está lascado. Né? Você pega um dia de mau humor, brigou com a esposa dele, né, Ju? Tomou chifre, vai que tomou chifre. Vai dar uma encanada. Então, né, no budismo, né, e nas filosofias orientais, nós aprendemos uma outra vertente. Nós aprendemos a buscar a iluminação. Nós aprendemos a transcender através do nosso próprio esforço, do nosso próprio trabalho. Por isso que a meditação, ela é um silêncio e um mergulho em nossa alma. Ela não é uma mendicância para espírito nenhum, nem para Deus, nem para Jesus, nem para Buda, nem para ninguém. Né? Por isso que eu falo, a gente manda tudo para Buda que te pariu. Né? Aqueles que haviam foda-se na camisa assim, né? É verdade, estou falando sério, eu brinco, vocês falam esse nome feio para vocês aprenderem que vocês têm que se libertar. Enquanto vocês estiverem escravos ainda da doutrina da igreja, vocês vivem a doutrina do medo, tá? Vocês vão viver a doutrina do medo e o espírito nunca vai fazer parte da sua vida. Né? As pessoas aprenderam, né, que Deus não gosta de palavrão, palavrão é pecado, né? Por isso que eu sou um grande pecador, eu falo bobagem mesmo. Tá? Eu na igreja já estou condenado, excomungado, né? Totalmente. Graças a Deus. Né? Guilhotina? O que tem aqui? Então, guilhotina. Vai parar. Vou queimar no mármore do inferno. Qual seria o melhor caminho para estudarmos e entendermos a mediunidade? Primeiro você vai ler o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ok? Você vai assistir o filme de Allan Kardec. Depois você vai assistir o Livro dos Espíritos. Tá? E depois você vai ler um outro livro, que é o Livro dos Médiuns. No início do kardecismo, né, o Kardec, nas reuniões mediúnicas que ele fazia, ele simplesmente questionava os espíritos, para o espírito responder um monte de perguntas, né? Então, este é o Livro dos Espíritos, onde ele faz um monte de perguntas básicas para o espírito. O que é a vida espiritual? Como é que não é, sabe? E depois ele tem o Livro dos Médiuns, que é a pergunta que ele faz para os espíritos de como um médium deve se comportar, como pode ser o desenvolvimento do médium, né? Como o médium deve buscar a mediunidade, como ele deve treinar a mediunidade, como ele deve se desenvolver na mediunidade. Ok? Então esses dois livros kardecistas são muito interessantes. Isso não tem no budismo, isso não tem no taoísmo, certo? Embora o kardecismo seja bastante cristão. Mas passa uma borracha disso e pega a discussão, a parte boa da coisa, tá? A parte interessante da coisa. É preciso que vocês entendam que se você for bastante observador, o kardecismo é puramente científico, ele não é religioso. Tá? Não é preciso ser religioso, não é preciso você ter crença nenhuma, você tem que simplesmente vivenciar os fatos reais como eles são.
Tá? Professor, você disse que ia explicar um pouco sobre cada religião, do Kardec, da Umbanda, entre outras. Então vamos lá. Como surgiu o kardecismo? O kardecismo surgiu de um indivíduo chamado, entre aspas, Allan Kardec, porque ele não se chamava Allan Kardec. Tá? Ele era um cientista francês, tá? Que quando ele começou a ter os primeiros contatos com os espíritos via médium, porque ele começou a se interessar pelo fenômeno mediúnico. Ele não era médium. Ele se interessou pelo fenômeno mediúnico como um cientista, e como um cientista ele foi estudar a manifestação mediúnica. Ele percebeu que tinha charlatões, mas ele percebeu que tinha médiuns muito bons e que realmente o fenômeno através desses médiuns eram reais. Então esse estudo que Allan Kardec fez, né, científico, ele passou para os livros. Tá ok? Esses livros que eu falei para você. Então, essa é a origem do Espiritismo. Por isso que ela é muito legal, ela é muito interessante. Ela é a base do que nós estamos discutindo aqui. Né? Inclusive, numa das perguntas para o Livro dos Espíritos, né, ele pergunta se existe vida em outros mundos. Aí ele vai discutir o espírito, porque o espírito que fala com ele não dá nome, sabia? Ele simplesmente se identifica como o espírito da verdade. Ele não dá nome, eu sou Manuel, eu sou João, sabe? Né? Então esse espírito que vem conversar, que vem dar as respostas através de médiuns, naquela época, bons médiuns, testado por ele antes, esse espírito tem novas respostas. Inclusive tem uma parte que ele fala da pluralidade dos mundos. A pluralidade dos mundos significa você estender sua consciência pela galáxia, pelo universo, pelo cosmos afora e tudo mais. Né? Se bem que na época que ele escreveu era uma época complicada, né? 1850. Essa época era uma época... A astronomia não estava tão desenvolvida assim. Né? Muito bem. Aí você tem, por exemplo, quando você vai... Quando os africanos vieram para o Brasil, os escravos africanos vieram trazidos para o Brasil, eles trouxeram com eles a sua religião. A sua religião era o candomblé. Era uma prática religiosa que os africanos tinham em suas estruturas tribais, e calhava a ter dentro desses médiuns videntes também. Eram médiuns que viam, falavam e incorporavam espíritos. E devido à tradição cultural e à etnia da língua e tudo mais, construiu-se todo um arquétipo, né, de nomes, de orixás, sabe, de preto velho, de toda uma linhagem de espíritos, de anjos e santos dessa cultura religiosa, que você precisa estudar para conhecer, que na verdade é a mesma que o kardecismo, é a mesma que está do outro lado, a verdade é única, né? Não importa a etnia. E o candomblé, né, ele se desenvolveu muito no Brasil. Essa religião escrava era a religião dos pobres, sabe? Era a religião dos pobres, dos ex-escravos, né, que depois tem a libertação dos escravos. E em 1908 existia um centro espírita no Rio de Janeiro, tá? Kardecista. Mas o kardecismo ele tem um problema, que ele só aceita espírito cristão. Ok? Então, os pobres, os favelados, os negros não podiam frequentar esse centro espírita. Porque esses caras tinham o quê? Tinham uma tradição africana, tinha uma tradição do candomblé. É como se tivesse uma outra religião, que ele não era cristão. Certo? Então, como você que não é cristão quer participar do centro espírita, que é cristão. Certo? Até que um dia, um grande médium que trabalhava nesse centro de Niterói,
ele incorporou um espírito no meio de tudo isso aí. Um espírito que ele chamou também de espírito da verdade. E ele fez um protesto. Um grande protesto. Esse protesto está escrito, você procura na internet que você vai achar. E ele falou assim: a partir de hoje eu estou rompendo com essa casa, estou montando uma outra casa. E essa outra casa vai se chamar Umbanda. E a tradução da palavra Umbanda significa para todos. Para todos. Então, pela primeira vez no Brasil, essa casa nova, né, recebia pessoas de todas as etnias e todas as religiões, e os médiuns que participassem incorporavam todo tipo de manifestação. Então, caboclo, preto velho, índios, espírito de índios, espíritos africanos. Vocês estão me entendendo? Então, essa foi a origem da Umbanda no Brasil. Que Umbanda é uma religião tipicamente brasileira. E incorpora espírito cristão, espírito, sabe? Padres católicos. A Umbanda tem essa abertura que o kardecismo não teve durante muito tempo. Só que, então, os cultos africanos ficaram misturados aí. Por isso que na Umbanda você ainda tem Iemanjá, você vai ter lá o culto a Iemanjá, o culto aos orixás, porque é um sincretismo religioso, é uma mistura de religiões. E embora seja uma religião espírita. O conceito de espírita significa o seguinte: é o espírito que comanda a religião, não é o sacerdote. Tá? Então é os espíritos do outro lado é que dão as orientações, dão os ensinamentos. É diferente de uma igreja católica, quem dá as orientações é o padre. O padre pode estar cheio de preconceito, às vezes não tem conhecimento, não tem sabedoria nenhuma de outra vida, depois da morte e tudo mais. Então, por isso que a igreja sempre teve medo dessas culturas esotéricas espiritualistas, porque o conhecimento vem diretamente do plano espiritual, sem precisar passar pelo sacerdote. Tá? Então, isso foi a perda de poder. Né? E a igreja perdeu muito poder no passado desse tempo, desse século. O século XX foi um século onde a igreja entrou em decadência. E principalmente ela perdeu muito poder pelos evangélicos. Né? Mas só que os evangélicos é trocar 6 por meia dúzia, tá? Vocês entenderam o que é trocar 6 por meia dúzia? Eu roubo com a igreja católica, que é uma merda, e construo uma outra merda. Eles não tinham sabedoria para fazer uma coisa melhor. Entendeu? Não era uma manifestação do plano superior, por exemplo. Não, era briga interna entre eles. Vão lá, abre igreja. Você vê que abre igreja em cada esquina hoje em dia, tem uma meia dúzia de negro lá. Porque hoje a coisa mais fácil do mundo é você abrir uma igreja. Você coloca lá, né? Igreja da libertação de Deus, Igreja da comunhão do Divino Espírito Santo. Né? Você está entendendo? Tem até a igreja lá dos surfistas lá em São Paulo. Chama bola de neve. Ele chama bola de neve, cara. Então, igreja do surfista, do jovem, sarado, da praia. Sabe? É muita bobagem junto, sabe? É muita falta de sabedoria. A sabedoria verdadeira, ela não existe aí. Existe só adoração, adoração, adoração. Vamos rezar para Deus, vamos rezar, adoração, adoração para Deus, para Jesus. Pô, não sai disso, não sai disso. O verdadeiro conhecimento nunca se manifesta. Saca? Por isso que você tem que meditar em profundo e entrar em contato direto com os espíritos. Nenhum sacerdote, nenhum médium, nem médium você deve procurar. Deve sentar lá e vão entrar em contato direto. Vamos lá, vamos buscar conhecimento. Professor, o que o senhor acha? O senhor acha interessante fazer o evangelho no nosso lar, o porquê? Isso é uma tradição kardecista. Tá? O evangelho no lar é coisa de kardecista. Pode fazer, não tem problema. Pode fazer. Tá? Não tem problema nenhum. É uma cultura. Se você gosta, se você se identifica, não tem problema. Pode fazer. Né? Por que você não muda? Né? Ao invés de fazer evangelho no lar, faz o Buda no lar.
Ao invés de você ficar lendo textos evangélicos de Jesus, leia textos budistas, no lar de texto taoísta do Lao Tzu, vamos conversar, vamos discutir. Por que tem que ser evangelho? Não é? E a fraternidade branca? Então, a fraternidade branca, deixa eu tentar explicar para vocês onde surgiu esse conhecimento, essa história da fraternidade branca. No século retrasado, lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, existia um grupo de sensitivos, paranormais, esotéricos, gente até rica, cheia da grana. Junto com uma conhecida escritora esotérica chamada Helena Blavatsky, mas Paul Brunton, né, N. Besant, esse pessoal todo, eles fundaram uma coisa chamada Sociedade Teosófica, tá? Ou Teosofia. Então, eles fundaram a Sociedade Teosófica, que era baseada em conhecimentos indianos, em conhecimento tibetano e uma mistura de um cristianismo esotérico, tá? Então a sociedade, inclusive a N. Besant, a C.W. Bitter, esse pessoal escrevia muitos livros esotéricos, tem muitos livros escritos até hoje, Paul Brunton, e esse pessoal, né, tem muitos, inclusive tem um livro deles, acho que é do Lee Bitter, que é um livro interessante de vocês lerem, viu, que é da Fraternidade Branca, né, que se chama assim, Auxiliares Invisíveis, é o nome do livro. Então é um livro muito interessante que vai mostrar, né, como os espíritos ajudam, interferem na vida das pessoas, trabalham na vida. É um livro interessante. Então, a partir daí surgiu a Sociedade Teosófica na Inglaterra. Tá? A Teosofia. Então, e a Teosofia prega exatamente que os ascensionados, todos os seres ascensionados, vai fazer parte de uma comunidade no astral superior chamada Fraternidade Branca. É isso. Isso é Fraternidade Branca. Uhum. O que o senhor acha sobre a numerologia e a astrologia? Bom, a astrologia eu não sou muito fã. Eu não sou muito fã por uma série de problemas que não vou discutir aqui agora com vocês. Eu sou astrônomo, eu sou astrofísico, né? Entendeu? E no que está baseado a astrologia não me convence. Ainda mais quando eles usam coordenadas erradas da posição dos astros no céu, eu fico muito chateado com isso. Nenhum astrólogo consegue me convencer que eles estão fazendo uma coisa séria, honesta e verdadeira. Tá? Que para mim é anticientífico, não tem nada de ciência nessa astrologia que estão fazendo hoje aí. Tá? Agora, numerologia é uma questão de acompanhar dados, números, estudar a relação numérica das coisas. Né? Tudo bem. Tudo não passa de um estudo. Professor, qual a importância da água fluidificada? Como eu já disse para vocês, o plano espiritual, eles nos ajudam muito. Eu dei esse curso recente aí sobre cura paranormal, curas espirituais, né? Toda vez que você for fazer uma meditação na tua casa, ou mesmo dormir, coloque um copo de água ao lado da sua cama ou ao lado de você estiver meditando. Porque o plano espiritual, os espíritos costumam muito colocar remédio nessa água. Remédio para você, especial para algum tipo de problema que você possa ter. Tá? Esse fluidificado aí, na verdade, é remédio. Tá? É remédio que a tecnologia do astral superior vai utilizar para te dar, para te ajudar, para te equilibrar, para curar algum problema e algum mal que você tem. Quem tem guias da Umbanda e agora está sentindo a presença desses mestres ascensionados tem que ir para a Fraternidade Branca? Não tem que ir para lugar nenhum. Você não tem que ir para lugar nenhum. Você tem que ficar dentro de você, com você. O resto são tudo religião, são tudo cultura. Você não precisa ir em lugar nenhum. Certo? Os espíritos que se entendam do outro lado. Se o cara, você vê o espírito, meu guia da Umbanda, outro guia, você acha que vai ter briga de guia, pô? Né? Se o meu guia é chinês, o teu guia é alemão, o meu guia é japonês, vai juntar, vai dar uma briga de guia, né? Tudo depende de você. Qual que é o seu grau de exigência?
Sabe? O teu guia espiritual esclarece todas as perguntas, suas dúvidas, dão a resposta que você tem, né? Tem muito guia cego também por aí. Você está com uma coisa aqui que é guia cego. São espíritos razoavelmente meio primitivo e que se torna guia de um médium. Se o médium não tiver um grau de exigência, um grau de consciência para começar a entender o que está vindo e discutir com o espírito, ele pode ser enrolado pelo espírito, né? Então é importante que você questione o que o espírito está falando ou dizendo. Você precisa entender, conversar, né? Professor, você conhece a fitoenergia, que usa a energia das plantas que atuam nos chakras? Pode ser na fitoterapia, né? Toda a energia, todo o chi que emana dos seres vivos, das plantas, pode ser utilizado por nós com sabedoria. Muitos remédios, muitas plantas medicinais que os índios usavam eram ensinadas pelos espíritos. Você pega uma tribo no meio da floresta, eles não têm medicina, não têm conhecimento de nada, coitado. Então o que o plano espiritual fazia? Para amenizar o sofrimento, amenizar a dor de muitos males e doenças. Sempre você tinha o pajé na tribo, né? O curandeiro da tribo, e ele era um médium. Ele era um médium e geralmente ou incorporava ou era vidente. Então os espíritos mais sábios incorporavam e orientavam aqueles indivíduos. Olha, você vai na mata, pega aquele tipo de planta, faz assim um chá, faz um remédio e dá. Tá? Mas esse não era conhecimento do índio. O índio não era ignorantão, não sabia de nada também. Ele pegava o ensinamento dos espíritos que tinham conhecimento avançado de medicina e sabia qual raiz, qual folha, qual árvore poderia ser usada para combater determinados males. Tá bom? Aí se torna uma tradição, né, espiritual indígena, certos remédios de cura da floresta. Nossos mentores só podem entrar em contato direto conosco quando tivermos maturidade ou desenvolvimento espiritual? Por isso a velha frase: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ele não vai aparecer enquanto você não estiver pronto. E estar pronto é uma questão de você se preparar, você estudar, você praticar. Então, quando ele achar que você está pronto, ele vai aparecer. Na minha vida foi assim, até hoje é assim. Quando eu estou pronto para determinadas coisas, o plano espiritual me traz a informação e o ensinamento. É isso então, pessoal, né? Completo a ligação. Então, a base de tudo é chegar ao espírito. Por isso que se chama espiritualidade. Espiritualidade é um caminho que você chega ao despertar e ao acordar do seu espírito, da sua alma. Ok? Muita luz então a todos vocês, muita paz e até um próximo encontro. Tá? Muita luz. E daqui a pouco a nossa meditação, tá? Às 10 horas.